Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e que a alegria seja plantada em seu viver. Agradeço a você pela sua participação aqui no canal e hoje o nosso tema é a pós-modernidade. Um assunto complexo, difícil, mas vamos lá. Conforme a sociologia histórica, a pós-modernidade é uma condição sociocultural e estética que prevalece no capitalismo contemporâneo após a queda do Muro de Berlim e após a Guerra Fria. A ideia da condição pós-moderna, segundo especialista, algumas vezes é caracterizada como uma cultura despida de sua capacidade de funcionar. Por isso, se associa ao isolacionismo regressivo em oposição ao estado mental progressivo da chamada modernidade capitalista. De acordo com Beckman, Guedes e Bauman, no interior da sociologia, a modernidade nunca terminou. Portanto, existe uma contradição muito grande quando se fala no conceito de pós-modernidade. Para alguns autores, isso não existe simplesmente. Portanto, os teóricos consideram que no interior da sociedade existem alguns tópicos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que tudo isso é continuação da chamada e da referida modernidade, com algumas denominações diferenciadas, como, por exemplo, a segunda modernidade, a modernidade líquida, a modernidade tardia, a hipermodernidade. O uso do termo pós-modernidade se tornou recorrente em vários setores da sociedade, embora haja uma diversidade de contradição, de polêmica, de controvérsia quanto ao seu significado e a sua pertinência. A pós-modernidade pode significar uma resposta pessoal a um tipo societal, onde a condição sociocultural se tornou pós-moderna, rápida, veloz. Por outro lado, pode ser associada a uma sociedade líquida, uma sociedade rápida, a sociedade das redes, a sociedade do offline, a sociedade online e assim por diante, bem explicitada nesse contexto que nós vivemos, o contexto em rede. O uso do termo pós-modernidade se tornou presente em todo o mundo, como vamos mostrar agora. Por exemplo, na Alemanha, Walter Benjamin vai afirmar que a pós-modernidade seria a extensão da modernidade, englobando-a para cobrir o desenvolvimento do mundo, onde houve a perda da áurea do objeto, tanto artístico como cultural, devido à sua reprodução em massa. Para o francês Lyotard, a condição pós-moderna caracteriza pelo fim das metas narrativas, dos grandes paradigmas explicativos teriam caído em descrédito, em desuso, e não haveria mais garantia, posto que mesmo a ciência já não poderia ser considerada uma fonte verdadeira. Já para o francês Gibbs, ele prefere usar o termo hipermodernidade, por considerar que não houve um rompimento, não houve uma ruptura com os tempos modernos. Com isso, o prefixo pós dá a entender que a modernidade acabou. Para o filósofo em questão, os tempos atuais são modernos, com uma exacerbação de certas características das sociedades modernas, tais como o individualismo, o consumismo, a estética hedonista, a fragmentação do tempo e do espaço, o excesso de luxo. Por outro lado, o filósofo alemão Habermas
relaciona o conceito de modernidade à tendência política e cultural neoconservadora, que contraria os ideais da modernidade e da pós-modernidade e também contraria as ideias do iluminismo. Para o crítico marxista americano Jameson, a pós-modernidade é a lógica cultural do capitalismo tardio, correspondente à terceira fase do capitalismo. Na visão do polonês Bauman, a pós-modernidade revela uma realidade ambígua, multiforme, na qual, como na clássica expressão do Manifesto Comunista, tudo que é sólido se desmancha no ar. No Brasil, o uso do conceito de pós-modernidade foi utilizado pela primeira vez pelo crítico literato Mário Pedrosa, em 1964, o ano do golpe. Em seu importante artigo sobre a arte de Hélio Oiticica, naquela ocasião ele vai afirmar que esse novo ciclo de vocação anti-arte chamaria de arte pós-moderna. Enfim, a pós-modernidade, como falamos, é um termo complicado, é um termo polêmico, é um termo eivado de controvérsia. E, por outro lado, ele vai coincidir com a falência do sistema Blind White, que determinou o fim da ordem econômica do pós-Segunda Guerra. Desse modo, lembrando Habermas, que afirma que a pós-modernidade representa a ressurgência da longa duração enquanto tempo, da negativa do ideal iluminista, onde a massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. E de um modo geral a vida segue. Dê um joinha e tchau.